Bom, então ontem eu parei no momento que eu fui aceita. E foi muito legal porque eu recebi uma ligação da Inglaterra. Foi um momento assim meio estranho porque eu tendo ou não tendo o telefone mais aqui em casa, porque 70% das vezes é telemarketing e as outras 30%, não, mais que 70%, 85% das vezes. E as outras vezes quase sempre pra minha mãe. Tipo, meus amigos não me ligam. Normalmente quem me liga é pra confirmar consulta de médico. E aí eu falei, mãe, eu não vou atender pra você. E aí ela atendeu e era da Inglaterra. E ela não fala inglês. Então foi muita sorte que de alguma forma ela conseguiu entender meu nome. E foi a primeira ligação internacional, tipo, que eu recebi. Foi um pouco assustador. Mas foi super tranquila a entrevista. Naquele momento mesmo eu já escolhi mais ou menos o que ia ser o meu projeto. E houve umas perspectivas de que talvez parte do meu doutorado seja fora, mas foi legal. Bom, fui aprovada e aí começou a incrível tarefa de organizar todos os documentos que eu precisava para me inscrever pra me inscrever na universidade, não, que eu já tinha sido inscrita, pra me inscrever no Ciência Sem Fronteiras. Não sei se vocês têm algum conhecimento de pesquisa no Brasil, mas aqui a CAPES e a CNPq tem o seguinte lema: pra que facilitar se a gente pode complicar? Então, eu tive que organizar as coisas de uma forma super estúpida algumas vezes. E esquema meio complicado. Bom, janeiro foi um mês de pesadelo. Eu passei metade de janeiro correndo pra organizar todas as coisas que eu tinha que organizar. E eu tive que basicamente fazer um projeto sozinha, coisa que eu nunca tinha feito antes. Por isso que ficou a bosta que ficou. De qualquer forma, o meu projeto estava mal escrito, mas a ideia é muito boa. Então eu tava contando com isso. Fiz a minha inscrição e começou a agonizante espera. Eu sempre fui da ideia de que a pior coisa é esperar. Tipo, eu não tenho problema em estudar pra prova, não tenho problema na hora da prova. Mas depois que a prova acaba, que eu tô ali esperando o resultado, não tem mais nada que eu possa fazer, esse é o pior momento de ansiedade pra mim. E eu passei por meses de ansiedade com relação a CAPES. Meu resultado só foi vir no final de maio. Esse é até o dia que foi, porque foi aniversário de uma amiga minha. E foi negativo. Sim, meu primeiro resultado foi negativo. A CAPES disse não. E o parecer que levou a CAPES a dizer não foi um parecer que dizia que o meu projeto não era um projeto de pesquisa. Era um projeto de caráter técnico. E que isso não era pesquisa. E, portanto, não era recomendada a bolsa. Eu fiquei 2 dias sem ter vontade de levantar da cama, chorando. Depois eu levantei a cabeça e comecei a escrever minha carta de apelo, de reconsideração. Porque eu tinha 10 dias pra mandar essa carta. Uma tia minha, que é professora da Rural, me ajudou a editar isso e a gente mandou, baseando na ideia de alguns pesquisadores a definição de o que é pesquisa, porque a CAPES não define isso em lugar nenhum, se você for procurar no site deles. O que é pesquisa e meio que colocando meu projeto ali jogado na carta pra mostrar a importância dele. Não só como pesquisa, mas como avanço no campo. E, bom, depois de eu mandar essa carta, mais uma vez espera. E dessa vez eu já tava totalmente desiludida, achando que a minha bolsa ia ser negada de vez. Então, o que eu fiz, depois de cerca de um mês, na loucura, esperando, eu sentei e meio que reescrevi meu projeto, dei uma reeditada nele, melhorei. E dessa vez eu acho que ele ficou decente. Meu segundo projeto ficou bem melhor. As vantagens. Se eu tivesse feito com o orientador, provavelmente o primeiro teria ficado muito melhor. Mas o meu orientador estava muito ocupado para poder me ajudar. E eu tinha que escrever o projeto em português. Como disse, loucuras da CAPES. Eu vou estudar fora, mas eu tenho que mandar as coisas para eles em português. Eu
mandei o segundo processo e cerca de 2 ou 3 semanas depois, no dia 15 de julho, eu recebi a resposta do primeiro, que eu tinha sido aprovada. Bom, e as minhas desventuras em série, desde que eu fui aprovada, vão ser pro vídeo de amanhã. A mensagem desse vídeo é: não desistam. Tipo, eu tive todos os motivos pra dizer que eu não iria conseguir. Tipo, dos orientadores que eu mandei, o primeiro orientador que eu comecei a falar antes de eu ser aprovada na UCLAM, o primeiro orientador que eu comecei a falar, a gente tava, tipo, trocando e-mails e tava tudo certo e de repente ele parou de me responder. Simples assim, parou de me responder. Ele já tinha falado que estava muito interessado em trabalhar comigo e de repente ele parou de me responder. Eu poderia ter desistido ali, mas não, eu mandei e-mail pra um outro e pra um outro e pra um outro e consegui. Quando a CAP disse não, poderia ter desistido, mas não, eu insisti. Então, persigam seus sonhos. Mesmo que esperar seja horrível. Então, até amanhã. Tchau, tchau.